Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel 3. Quem trouxe Bíblia? Que bom. Daniel 3. Vamos ler Bíblia hoje. Daniel 3, versículo 8. Eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Se você sentir dificuldade de acompanhar pela sua Bíblia, pode acompanhar pelo telão, mas não deixe de ler comigo, tá bom? Não precisa falar em voz alta, mas só acompanhe a leitura. Tá certo? Todos encontraram? Ok. Foi nessa hora que alguns dos astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, e esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isto, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para um lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrará do seu poder, ó rei. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. O 19. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e vermelho de raiva, mandou que esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os soldados mais fortes arremessassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. E como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o anjo e salvou os seus servos, que confiou neles. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno qualquer pessoa, seja qual for a raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e a sua casa seja completamente arrasada.
pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Amém? É interessante essa mensagem e essa passagem, porque nós vemos no capítulo 2 como eles foram honrados pelo rei. Se você ler o capítulo 2 ali, eles tiveram a oportunidade de ter uma prova com Deus e experimentar o agir sobrenatural do nosso Deus. E eles fizeram isso, e eles foram honrados por conta do que eles fizeram e de como Deus honrou eles. E saiba que quando Deus te honra, porque você honrou Ele, outras pessoas passam a te honrar também. É automático, é instantâneo. A palavra de Deus, ela diz em Mateus 6,33 o quê? Pode colocar para a gente, por favor, Marcos? Pode colocar na Nova Tradução na linguagem de hoje. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Ou seja, quando você cumpre o princípio de honrar a Deus, Ele te honra. Logo, quando você recebe a honra do Senhor aqui nessa terra, meu amigo, outras pessoas te honram também. E aqui, como foi lido, muitas pessoas passam a não entender o que aconteceu. Por que tamanha vitória, por que tamanha conquista, por que você tem sido honrado. Mas o que eu quero que vocês se atentem é para um simples fato, que as bênçãos chegam a você, Deus ele te honra e usam pessoas, às vezes pessoas que não são evangélicas, para cumprir o propósito dele na sua vida e fazer com que uma das promessas dele seja estabelecida na sua vida, que era te honrar. E você é honrado com aquilo que você pediu a Deus. E essa honra lhe acompanha. E você usufrui dessa honra. Mas é chegado um momento que você começa a ficar dividido entre a honra que o instrumento que Deus usou para te abençoar e servir o Senhor em primeiro lugar. Eu não sei qual tem sido o seu ídolo, ou quem é o seu ídolo hoje. Infelizmente, no meio evangélico, um dos ídolos piores que atua no meio cristão é o Mamon, Deus do dinheiro. Porque, infelizmente, as pessoas atribuem a honra de Deus e a bênção de Deus financeiramente. Quando a prosperidade dele vem, ele vem de uma maneira que cobre todas as áreas da nossa vida. E não somente a área financeira. A prosperidade, ela não se resume somente a bens materiais e a conquistas financeiras. A prosperidade, ela se amplia por todas as esferas da nossa vida. E por conta disso, algumas pessoas elas têm criado o hábito de, se ela não ganhar dinheiro, ela não é próspera. Logo, o foco dela está em ganhar dinheiro e não em servir a Deus. O que eu tenho mais visto ao convidar pessoas para estar na igreja é pessoas dizer: pastor, eu estou trabalhando muito. Deus abriu uma porta tremenda para mim. E eu tenho trabalhado de maneira escandalosa. Eu não tenho mais tempo, eu não consigo. Eu até me esforço para estar, mas eu não consigo. Você está substituindo o seu Deus. E quando você passa a fazer isso, você está plantando uma semente. E essa semente um dia dará fruto. E essa semente, ela sempre dá fruto quando você menos espera. É quando você acha que você está 100% com a sua vida em dias com Deus. É quando você acredita que você está cumprindo todos os princípios que a Bíblia pede e que Deus estabeleceu. Que aquele fruto
naquele momento inoportuno que você plantou, aquela semente irá gerar fruto. E aí, como já foi dito aqui, e eu peço para que todos, não falte, porque Deus, Ele tem, cada mensagem ela vem completando a outra. E isso aqui é uma escola para vocês. Isso aqui é um aprendizado para cada um de vocês. Quando você perde a mensagem do culto anterior, você fica sem base para seguir adiante na próxima. E foi dito aqui que muitas pessoas elas são como crianças na fé. Elas não comem alimento sólido, se alimentam só de leite do que dão na boca dela. E quando tiram da boca dela o alimento, ela chora. O que eu quero dizer para você? Quando aquele fruto inoportuno que você plantou, porque deixou Deus de lado, porque acreditava que aquela porta, não, Deus me abriu, agora eu tenho que honrar. Meu amigo, você tem que honrar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram honrados como os prefeitos ali, como os administradores da província. E o rei deu um decreto a eles e a todos, se aplicavam a todos, que quando as músicas, os instrumentos tocassem, todos deveriam se curvar. Muitos de nós hoje, e quando eu digo muitos de nós, é a população evangélica no geral, de modo geral, ficamos tentados muitas das vezes e ficamos sem graça por uma coisa chamada falta de personalidade. Falta de não saber dizer não. A pessoa não sabe dizer não, e para não constranger a outra ou o próximo, ela prefere ficar mal com Deus, mas ficar bem com o irmão, bem com o patrão. E aí entra a sabedoria, gente. A pessoa ela prefere ficar bem com o patrão, bem com o irmão, bem com o vizinho, falta na igreja, falta no culto, não trabalha mais na obra, porque fala que não tem tempo, porque não quer deixar de honrar quem honrou ela aqui na terra, mas mal sabe ela que Deus usou aquele instrumento simplesmente para abençoar. Ali foi só um instrumento. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a oportunidade de parar e pensar, vamos com calma, gente. Olha, a gente serve a Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Cara, a gente está bem aqui, ó. A gente saiu de lá escravo, né, meu? Agora a gente está aqui, está bem, estamos por cima da carne seca e a gente vai contra o rei. O cara abençoou a gente. Foi um instrumento de bênção para a gente. E a gente vai desonrar ele. Que chato, eu não tenho cara nenhuma para olhar para ele se eu não me ajoelhar para a estátua de ouro e adorar o Deus dele. A gente faz ali, mas o nosso coração está com Deus ali. Mas fisicamente a gente está se prostrando aqui, não dá nada. Eles poderiam ter feito isso. O que é o que muitos de nós, com a nossa natureza corruptível, faria. Mas quando você escolhe honrar a Deus, e quando o teu ídolo porque todos nós temos um ídolo. Não adianta você falar que não. Olha, pastor, você está falando uma heresia. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós somos tentados todos os dias por uma série de coisas. Uma série de coisas nos mantém caminhando. São conquistas materiais, é o nosso trabalho. Só que você precisa deixar isso de lado, esse ídolo de lado. Você precisa tirar isso. Porque se você começar a endeusar isso aí, meu amigo, isso aí vai ser a tua destruição. E pasme, essa destruição não é uma destruição lenta. Essa destruição não é uma destruição como é oferecida a fornalha. Você nega o seu Deus, adora o meu, você sobrevive. Beleza, você sobrevive, mas você vai morrendo aos poucos. E pior, quando você morrer, para onde você vai? Para onde você vai? Muitas pessoas não entendem porque a vida dela não caminha. Muitas pessoas não entendem por que elas não geram frutos, simplesmente porque elas esquecem de fazer o que Mateus 6,33 pede. As pessoas, elas confundem as coisas. Elas confundem o instrumento usado para abençoar e o abençoador. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso aqui foi feito com a máquina de solda. Isso aqui foi feito por uma máquina de corte e foi parafusado. Não é porque a máquina de solda fez isso aqui
que eu vou ficar com a máquina de solda e largar isso aqui. A máquina de solda foi só uma ferramenta, foi só um instrumento. As conquistas que você obtém nessa terra são através de instrumentos que Deus usa. Você não pode substituir e desonrar o seu Deus, achando que aquela ferramenta tem mais poder que o Deus que você serve. Ah, mas vai ficar chateado. Pois é, né? Que pena, no meu caso, que pena. Vai ficar chateado. Se não ficar chateado com você agora, vai ficar chateado lá na frente depois, entenda isso. Quem fica, eu não vou falar, se eu falar não, vai gerar um problemão. Poxa, veio de tão longe, e agora? É chato, né? O pastor vai entender, com certeza. Meu amigo, eu só estou aqui, abra as portas, venho, prega a palavra que Deus dá e vou embora. A sua vida com Deus é a sua vida com Deus, eu vou entender perfeitamente. E Deus também. Se para você tá bom, do jeito que tá, para Deus tá ótimo. Mas se você entende que Deus é prioridade na sua vida, Deus ele entende que você precisa ser tratado com prioridade. Deus ele entende que enquanto você dorme, ele move as coisas a seu favor, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus, ele é infalível. Mas, como todo plano, tem a lei de Murphy, tem uma variável aí. E a variável somos nós. São os nossos desejos. Eu não quero que você troque os propósitos de Deus por uma proposta momentânea, meu amigo. O propósito de Deus na sua vida é que você tenha uma vida eterna. Sabe o que é uma vida eterna? O propósito de Deus na sua vida é que você tenha uma vida abundante aqui nessa terra e uma vida eterna ao lado dele. Mas quando você substitui a honra que você deveria dar a Deus para outra pessoa, outro objeto, você colhe os frutos disso. O problema é que isso parece inofensivo, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham duas escolhas a fazer. E eu não sei o que é pior. Você saber que alguém vai te matar, ou você saber que alguém vai te matar por uma escolha sua. E esses dias nós fizemos fogueira aqui. Foi bem gostoso. Não foi a fogueira santa, calme. Os que não vieram ou não participaram. Nós fizemos uma fogueira ali, assamos umas batatas ali na pracinha. E foi muito gostoso. E eu fiquei pensando, cara, é uma fogueirinha de nada, do tamanho da minha Bíblia aqui, com as madeirinhas de nada, e eu não aguentei ficar a menos de 1 metro da fogueira. Eu estava de bermuda, e eu falei, isso aqui está ardendo. E era uma fogueirinha de nada. Agora imagine uma fornalha 7 vezes mais quente do que de costume. Imagine que quando eles foram jogados lá, as pessoas que os jogaram, os soldados que os jogaram, morreram queimados pelas labaredas. Aí você fala, poxa, mas eu vou morrer. Mas, cara, eu vou perder meu emprego, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu vou atrasar a conta. Meu Deus do céu. Deus vai entender. Você que não tem postura, você é engolido pela sua falta de postura. A sua falta de postura faz com que você seja levado igual a onda do mar, para lá e para cá, porque você não é uma pessoa firme, você não é uma pessoa convicta. Deus gosta de gente convicta. Deus, ele honra aqueles que o honram. Deus, ele não trabalha com gente que tem medo ou que é covarde. Às vezes, e eu falo isso para você, às vezes eu tenho a oportunidade no meu local de trabalho, emenda de feriado, por exemplo. Eu tenho horas pra caramba. Aí todo mundo fica, ai meu Deus do céu,
Tem que pedir pro chefe, né? Para emendar e... Caramba, né, meu? Como é que a gente vai fazer? E você, o que você vai fazer, Flávio? Vou ficar em casa. Não, mas... Cara, mas você vai falar? Eu falei, vou. Se ele não perguntar, eu vou falar, olha, tal dia eu não venho. Ah, mas e se ele achar ruim depois? Como é que vai ser depois? Nós abrimos mão das bênçãos de Deus. Nós abrimos mão das conquistas que Deus tem por causa dos processos que nós iremos enfrentar. Deus, Ele tem algo maior para você. E se Ele colocou você diante dessa situação, é porque Ele vai te sustentar durante todo o processo, durante toda a trajetória. Não seja um covarde. Não renuncie ao seu Deus. O que você está fazendo, saiba, você vai continuar fazendo o resto da sua vida e talvez não mude. E se mudar, saiba, a mudança momentânea, porque é a mudança da força do teu braço, da maneira como você empreende ela. Agora, quando você escolhe honrar a Deus, e você não substitui a honra, quem é honrado, no caso que é o nosso Deus, as bênçãos do Senhor acompanham você. Quando você entende que a sua fé é ela, que mantém o combustível aceso, para que você saiba quem é o Deus que você serve, você passa a alimentar cada vez mais a sua fé. E você procura de todas as formas alimentar a sua fé. Esses dias, eu não tinha parado para pensar, mas é a pura realidade. E eu vi isso numa ministração. Essa é a meta de amizade que eu quero para mim. Essa é a meta de pessoas com quem eu quero conviver. Meu amigo, vamos morrer queimado, mas a gente vai morrer adorando a Deus. Não é aqueles amigos, ou falsos amigos, que levam você a se corromper. Cara, o pastor vai entender, né? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou continuar orando por vocês, amando vocês, vocês são minha família. Não é a mim que vocês devem prestação de contas, é a Deus. Não é a mim que vocês têm que honrar, é a Deus. Quando você honra a Deus, não importa o lugar onde você está, você continua honrando sempre. E você estabelece isso como um princípio base na sua vida. Tudo que eu fizer, farei para o meu Deus. Agora, tem pessoas que falam, tá chovendo. Quantos tem carro aqui na igreja? Glória a Deus. Quantos não tem carro aqui na igreja ainda? Amém. Gente, não é por causa da crise de combustível, mas se cada um de vocês falar, e aí, irmão, culto hoje, cada um de vocês vai aquecendo um outro. Ah, mas é que sempre vai ter alguém que vai falar, e é normal isso. Cara, hoje eu estou sem combustível, hoje eu não vou conseguir ir. Ah, o meu marido precisou resolver um problema muito importante, eu não tenho. Ofereça ajuda, semeie na vida das pessoas, seja um instrumento de bênção. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel foi instrumento de bênção, um na vida do outro. Cara, não vamos comer a comida que o rei está nos oferecendo. Não vamos fazer o que o rei quer, vamos continuar adorando ao nosso Deus. E parece, momentaneamente, que não é o certo a se fazer por causa das consequências que nós enfrentaremos. Mas os covardes desistem, os valentes avançam. E todo valente que avança, ele conquista. Sadraque, Mesaque e Abednego, mais uma vez, foram honrados. Foram livrados da fornalha. E sabe o que é isso? Quando você está honrando a Deus, quando a tua fé está ali, ó, inabalável, quando você está cercado de pessoas que alimentam a tua fé e que vivem a mesma convicção que você vive, você tem todas as ferramentas e armas à sua disposição, tem toda a proteção de Deus para a sua vida, e nenhum mal lhe sucederá. O que parece destruição se torna bênção na sua vida. O que parece que seria o seu fim passa a ser
o trunfo da sua vitória. Mas só alcança e conquista isso quem é corajoso, de não negar o seu Deus, de não adorar a outros deuses. E quando eu digo adorar, vamos trazer para a nossa realidade. É aquele programa, não sei aqui, né? Mas geralmente em outras igrejas que não falam que vai mudar, aquela pessoa tem sempre aquele programa, né? Seja Netflix, uma série, alguma coisa que fazer. Poxa, mas logo quarta-feira o pastor colocou o culto. É o dia que passa aquele programa. É aquele dia que eu faço tal coisa com a minha família. Meu amigo, Jesus, abra sua Bíblia lá em Lucas 14, 26. Tem gente que idolatra a sua família. É a família no céu e Deus na terra. A pessoa inverte as coisas. E Jesus Cristo, ele disse o seguinte: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a si mesmo. Ou seja, tem gente que substitui Deus facilmente por um parente, ou até pelas suas próprias vontades, que é o mais comum, né? Ah, mas hoje eu tenho academia, dia de quarta-feira é zumba, é dance, é jiu-jitsu. Hoje tem aquele treino funcional maravilhoso, que Deus está trabalhando, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. O pastor precisa entender minha saúde. Gente, se você honrar a Deus, não tem doença, não tem coisa hereditária que fique no seu caminho. Você foi criado para uma única coisa: para vir nessa terra e ter uma vida abundante e honrar e louvar a Deus. Você honra e louva ao Senhor quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. E quando você, inclusive, ama mais a Deus do que a si mesmo, que foi como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram: olha, sei lá se Deus vai me livrar, mas o seu Deus eu não vou adorar. Entenda isso, por favor. Aceita que dói menos. Eu vou adorar o meu Deus. Se Ele vai me livrar ou não, é Ele que decide. Mas tem gente que fala: ai, mas Deus, eu sei que vai acontecer aquele negócio ruim, aquele treco vai dar errado, porque se eu não estiver lá, meu amigo, se você estiver na presença de Deus, Deus usa quem Ele quiser para substituir você e fazer a bênção chegar até você. Não seja um ajudador de Cristo, seja um adorador de Cristo, seja um adorador de Deus. Deus, Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de uma mãozinha, Ele precisa somente que você reconheça que Ele é único na sua vida. E aí você colhe os benefícios disso, olha que beleza. Porque a fé, ela vem como anestesia mesmo para a gente, nesse mundo de caos, nesse mundo de destruição. Com tanta coisa acontecendo no nosso meio, com tanta coisa vindo ao nosso encontro, a fé é o único alívio que nós temos e certeza garantida que Deus está conosco. Porque se você não acreditar nisso, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Porque aqui é um lugar que ensina e explica as pessoas a terem fé. Logo, se você não está utilizando o que está sendo lançado aqui, ensinado, você está perdendo o seu tempo. Pessoas inteligentes usam o tempo dela a favor dela. Pessoas ignorantes, elas são controladas pelo tempo, em vez de controlar o tempo. Às vezes, você é desorganizado a um tal ponto de não conseguir se programar nem para estar na igreja. O seu ídolo é sua falta de programação. No capítulo 2, do livro de Daniel, é claro, é nítido, que eles usaram a inteligência deles para criar uma estratégia para não comer os alimentos que o rei colocavam à mesa. Deus, Ele te deu inteligência e capacidade de pensar. Então, use a sua fé, alimente a sua fé,
porque eu tenho certeza que Deus dará estratégias para você. Agora, se você tem medo, você vai ser atropelado, desculpa. Ser atropelado pelos seus problemas, pelas dificuldades. Você não vai conseguir uma solução, porque você é limitado, eu sou limitado, todos nós somos limitados. Aceite isso. Você sabe o que transforma a gente diferente nessa terra? É o Espírito Santo de Deus. É como nós honramos a Deus. É a nossa fé que nos diferencia do próximo e nos torna diferente. Nos torna uma pessoa mais vantajosa nessa terra. Sabe por quê? Enquanto uns dizem que existe a crise, você tem a sua fé que diz, vai dar certo. Deus vai me dar uma saída. Só que você não fica só esperando Deus dar uma saída. Você vai e implementa. Você começa, fala, não vou ficar parado, eu não aceito isso aqui, eu vou trabalhar. Deus vai me dar uma saída, eu vou começar a fazer. E quando você começa a fazer, Deus muda o rumo, traça outro caminho, mostra para você o que você tem para fazer. E você fala, caramba, que saída de mestre. Obrigado, Senhor. Agora, quando você não tem fé, você fala, chegou ao fim. Vou morrer. Nadei e morri na praia. Adore o seu Deus acima de todas as coisas. Ame o seu Deus mais do que a você mesmo. E deixe que as demais coisas Ele faz na sua vida. Quando você escolher esse caminho de adorar ao Senhor e dar prioridade para Ele na sua vida, Deus, Ele vai começar a mover céus e terras ao seu favor. Não vai ter fogueira, não vai ter mar, não vai ter nada, meu amigo, no teu caminho. Mas saiba que tudo isso se resume a honrar a Deus. E a gente honra a Deus obtendo intimidade com Ele, obtendo proximidade dEle, colocando em primeiro lugar tudo aquilo que Ele tem para a gente, e não substituindo a glória dEle. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram oportunidade, porque eles poderiam falar, foi o rei que nos abençoou, foi o rei que nos colocou nessa posição, não vamos chatear o rei. Senhor, me perdoa. Quantas vezes a gente não faz isso? Olha, Deus, me perdoa. Estou colocando a minha vontade no lugar do teu propósito, Senhor. Estou colocando o meu desejo no lugar daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor sabe, né? A natureza é falha, minha natureza é pecaminosa. Eu sei que o Senhor vai me perdoar, Deus. Infelizmente, nós nos escondemos atrás de desculpas para não viver intensamente o que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você seja mais forte que a sua melhor desculpa. Eu quero que você viva o amor de Deus na sua vida. Eu quero que você saiba que não existe nada que se substitua à glória de Deus. Quando você entender isso de forma sobrenatural, porque para mim é sobrenatural você entrar na fornalha e não ser queimado. Ou é natural para você? É natural pôr a mão no fogo e não ser queimado, gente? Não, né? Natural é queimar, né? Muitos de nós estamos vivendo só uma fé natural. E a fé natural só faz a gente sobreviver. Mas a fé em Deus faz a gente ressuscitar todos os dias. Faz a gente levantar. Se você cair 7 vezes, 8 você se levanta. Faz você sentir a presença dele de uma forma como você nunca sentiu. E a cada vez que você coloca mais prioridades na sua vida, Deus não se afasta, mas você se afasta da presença dele. Agora, quando você entende que Deus é sempre sua prioridade, e a cada dia que você vem, você fala, venci o meu desejo, eu venci o cansaço, eu venci a vontade de estar em casa, eu venci a fome para estar no culto. Deus passa a te honrar cada vez mais. E a presença dele, quanto mais você se expõe à presença dele, mais ele se expõe a você. Eu não entendo porque ainda pessoas arrumam uma série de desculpas para não estar no melhor lugar que ela poderia estar, que é diante da presença dele. Ah, mas é uma festa. Ah, meu amigo, você vai ter festa a eternidade todinha lá do lado de Deus, cara. Isso aqui passa. Você vai passar. E a hora que você passar, as suas ações vão ficar. E elas determinarão o teu destino final.
As tuas ações hoje determinam como você vai viver amanhã. E a salvação, ela é uma escolha diária. Honrar a Deus, não adianta honrar a Deus ontem e não honrar hoje. Não adianta buscar Deus em primeiro lugar ontem e não buscar hoje. E buscar amanhã. Passar 2 dias e não buscar. Ou você é uma pessoa convicta na fé e sabe que mesmo vindo fornalha, mesmo vindo as circunstâncias e o porvir, você vai continuar amando o seu Deus. Ou você é simplesmente igual a onda do mar. É jogado para lá e para cá na sua vida. Uma hora você está aqui e parece que tudo está dando bem. Aí, o que aconteceu, meu Deus? Só está colhendo o que você plantou. Quando a sua fé é maior do que a sua idolatria, ela lhe serve como proteção. Lhe dá estratégia e as bênçãos por honrar a Deus lhe acompanham. É simples. É difícil, gente? É. Para alguns é. Para mim é. Porque todos os dias eu tenho escolhas a fazer. Mas eu escolho sempre o meu Deus.